Oi, gente, a paz para você. Eu sou Mauro Lopes e este é o programa Paz e Bem que você assiste aqui pelo canal Paz e Bem ou aqui pela TV 247. Hoje é sexta-feira, dia 10 de maio de 2019. Este é o Paz e Bem de número 170. Se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, vem para cá. Inscreva-se nesse projeto de uma espiritualidade plural e de paz. Cabe todo mundo aqui. Só não cabe quem nega a existência do outro, quem nega a possibilidade da verdade do outro, quem nega a beleza da presença do outro e da outra entre nós. O resto, cabe todo mundo. Vem para cá. Nós estamos a caminho de 17 mil inscritos e inscritas, a comunidade vai crescendo. E para que esse crescimento tenha uma sustentação, se você puder e quiser, claro, torne-se um assinante ou uma assinante solidária do canal Paz e Bem. Para isso, você procura o link que está aqui na descrição deste vídeo, de todos os vídeos do Paz e Bem, ou no nosso site, pazebem.org. É bem fácil. Paz e Bem, uma palavra só, .org. É um site bem bonito, bem diverso, bem cheio de conteúdos diversos, né? Como eu falei, tem muitos autores, todos os programas do Paz e Bem, tá tudo lá. Vale a pena. É um convite. Então, torne-se assinante solidário, assinante solidária do canal Paz e Bem. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tempo muito forte para os cristãos, para os judeus, para os muçulmanos. Mas eu vou fazer um recorte hoje voltado para os cristãos, tá? Voltado especialmente para os cristãos, para algumas denominações cristãs, né? O catolicismo, os anglicanos, os metodistas, os luteranos, que estão vivendo o seu tempo da Páscoa. Tempo da Páscoa. Para falar do quê? Para falar, para dizer, para explicitar como o projeto, a proposta, a mensagem do cristianismo, mas isto se estende também à dimensão própria do judaísmo e do islamismo, ela é contraditória, ela confronta, ela propõe algo completamente diferente da proposta, do projeto do capitalismo. Aqui, partilha. Aqui, concentração. Aqui, mão aberta. Aqui, punhos cerrados. Dois projetos completamente distintos. Claro, não tinha nem sonho de capitalismo quando da originalidade da mensagem de Cristo e das primeiras comunidades cristãs. As forças produtivas precisaram se desenvolver por séculos e séculos até a chegada do capitalismo. Mas o sistema das elites de todos os tempos chega ao seu auge, ao auge da sua expressão, ao auge do seu conceito, ao auge da sua concretização no capitalismo, especialmente neste turbocapitalismo que a gente vive na pós-modernidade. Então é com este projeto, que se confronta este outro projeto. Vamos falar sobre isso hoje. E é um tempo, como eu falei, um tempo muito particular, muito forte, muito significativo. Este ano estão convergindo os tempos fortes do ponto de vista do caminho de espiritualidade das três religiões abrâmicas, do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Nós estamos vivendo, no caso do cristianismo, o tempo da Páscoa, que ele se estende ali do início do tríduo pascal até o domingo de Pentecostes, de 18 de abril até 9 de junho. Nós vivenciamos o Pessah, a Páscoa judaica, de 19 a 27 de abril, e estamos em meio ao Ramadã do Islã, que começou dia 5 de maio e vai até a noite de 4 de junho. Tempos muito fortes, são os tempos mais marcados desses três caminhos de espiritualidade. Eles não convergem todos os anos, porque a datação de cada um desses tempos é dada pelo regime da Lua, pela mudança da Lua. E tem uma maravilha aqui também, não é? Tem algo muito interessante que é
a datação ser feita a partir do ciclo do cosmos, da Lua, né, da maravilha da Lua, da presença da Lua, dos ciclos lunares. Então, isso nos remete à originalidade de cada uma dessas caminhadas, que é o vínculo profundo, respeitoso, admirado, maravilhado com o ritmo da natureza. Então, por conta dessas datações distintas, mas por conta dos ciclos do ciclo lunar, este ano todo mundo junto. Nós não estamos falando, não é pouca gente, é metade da população mundial potencialmente abrangida por esse tempo, né? Pelo tempo da Páscoa, o tempo do Pessah e o tempo do Ramadã. Nós estamos falando aí de mais de 3 bilhões de pessoas num planeta que hoje tem 7 bilhões e meio. Então, quase a metade da população do mundo vivenciando esse tempo. Não é pouca coisa. Pois bem, eu vou fazer o recorte daquilo que é a jornada que eu conheço um pouquinho mais, que é a jornada do cristianismo. Neste tempo, nós estamos vivendo na Igreja Católica, desde o sábado passado, portanto, dia 4, e vamos agora até o dia 11, próximo sábado, amanhã, lendo nas celebrações, portanto, meditando nas celebrações, nas missas, ou nas celebrações da palavra, então, nas celebrações litúrgicas, né, no momento em que a comunidade se reúne para meditar, para vivenciar, para experimentar o ensinamento e o mistério de Jesus, o capítulo 6 do Evangelho de João. Maravilhoso. Praticamente passeia-se, navega-se, medita-se, praticamente por todo o capítulo 6 do Evangelho de João, nesses 7 dias, né? Porque foi sábado, depois domingo não, então a partir desta segunda agora, então são 7 dias meditando o capítulo 6 do Evangelho de João. É maravilhoso, porque é um capítulo por essência deste tema, o tema do pão partilhado, o tema da vida em partilha, o tema de que a vinda de Jesus, a mensagem de Jesus é a mensagem do pão que partilha e que se partilha, que se dá. É interessante, o capítulo 6, curioso que a liturgia da Igreja Católica, ela vai começar por um trechinho do capítulo 6, que provavelmente é uma inserção, que é o único trecho do capítulo 6, não voltado para essa temática do pão. É sobre aquele momento em que Jesus caminha sobre as águas. Então parece que é uma inserção posterior, mas ela está de alguma maneira vinculada à mensagem do capítulo 6. Mas nós não vamos nos dedicar a isso agora, essa foi a leitura do último sábado. Mas a partir da segunda-feira e todos os dias agora, estamos com a temática concentrada no discurso de Jesus sobre o pão, no qual ele está refletindo sobre um episódio que não foi apresentado nas missas agora, que é o episódio da partilha do pão. Episódio muito conhecido, né? Todo mundo conhece. O pão partilhado. Jesus partilha o pão com as multidões que o seguiam e estavam esfomeadas. Este é um episódio absolutamente central nos evangelhos. Não há nenhum milagre, nenhum evento deste porte que esteja presente nos 4 evangelhos. Ele está presente em Marcos, em Mateus, em Lucas, em João. Mais ainda, em Mateus e em Marcos, ele aparece 2 vezes, para vocês terem uma ideia da relevância desse episódio. O pão partilhado. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, ali está. E ele vai aparecer, e esse capítulo 6 de João é o capítulo que é lido como o capítulo da Eucaristia em João. A Eucaristia, esse momento do pão partilhado, porque na ceia de João, que se lê no Tríduo Pascal, não tem o pão partilhado. Ele é central ao pão e o vinho partilhados na última ceia, nos 3 evangelhos chamados sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Mas não tem pão e vinho partilhados na ceia de João. A ceia de João é marcada pelo lava-pés. Esse é o grande gesto da ceia de João. Então é neste capítulo 6 que
que se enxerga essa dimensão eucarística, propriamente dita, da partilha do pão e do vinho, no Evangelho de João. Então, é por ele que nós vamos navegar hoje, rapidamente, aquilo que cristãos católicos e de outras denominações fazem ao longo dessa jornada de 7 dias. Então, depois da multiplicação do pão, depois dessa cena lá de Jesus andando sobre as águas, começa o discurso. Então, essas são as meditações que ocorrem desde a segunda-feira. E aí Jesus vai dizendo assim, eu vou ler alguns trechos, todos esses trechos são meditados, eu não vou ler todo o capítulo, não daria nem tempo, mas eu vou ler alguns trechos que me parecem centrais. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Isso aqui é absolutamente central, porque o que João está dizendo é o seguinte, não teve milagre. Aquilo lá foi um sinal, aquilo foi um símbolo, aquilo foi algo, a partilha do pão não foi propriamente um milagre. O pão não foi multiplicado, o pão foi partilhado. Então, se você está procurando um milagre, e ele estava se referindo aos judeus, daquele momento, que estavam procurando um Messias que fizesse milagres, tem tudo a ver, né, com essa deturpação do cristianismo hoje, né, gente que está aí à procura de milagres, não é milagre, é sinal, é gesto, é sentido. É bonito, né? E aí, Jesus vai dizer assim, em verdade, isso aqui está lá no que eu li para vocês agora, está aqui no versículo, a partir do versículo 25. Vou dar um salto agora, pulo para o versículo 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Por que Jesus está fazendo esta referência? Mais adiante, lá no versículo 49, ele diz assim, vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, este pão do qual Jesus está falando, para que não pereça quem dele comer. Por que ele está falando isso? Porque os judeus, por 2 motivos. Primeiro, os judeus esperavam a repetição do milagre do maná chovendo sobre a comunidade judaica que tinha fugido do Egito e estava no seu êxodo até a terra prometida, a terra que manaria leite e mel, Israel. Então, os judeus estavam esperando que esse milagre voltasse novamente. Jesus está dizendo, não vai ter o milagre, porque o que está acontecendo agora é muito mais do que aquele milagre, porque aquele milagre foi o pão, né? Desceu o maná, né? O pão desceu do céu, comeu, vocês comeram e continuaram morrendo, e a vida continuou tal como era. Agora não, é outro sentido, o sentido da partilha, é o pão da vida para sempre. O pão da vida para sempre. É um sentido muito mais radical de partilha. Bonito, né? E aí Jesus, ao longo desse discurso, repete por 3 vezes a expressão, eu sou o pão da vida. Ele diz assim, no versículo 34, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Depois, lá no versículo 48, ele vai dizer de novo, eu sou o pão da vida. Saltamos mais um pouquinho aqui, no 51, eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. E ainda uma 4ª vez, com uma versão um pouco diferente. Este é o pão que desceu do céu. Então ele vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu, e vai dizer pela 4ª vez, este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram, né, lá no deserto, o maná, e pereceram. Quem come deste pão viverá eternamente. Jesus está dizendo claramente que o caminho da partilha, da autodoação, quando Jesus está se colocando a ele próprio como pão, ele está dizendo, o caminho é eu estou me dando integralmente, sem reserva.
sem esconder nada, sem guardar nada para mim. Eu estou entregando-me como pão para todos, para todas as pessoas, para toda a humanidade. E o que vocês têm que fazer? Seguir o exemplo. Dar-se, doar-se, integrar-se, partilhar, reconhecer-se no outro, acolher o outro de tal maneira que ambos vivam eternamente. É neste espírito da partilha, da comunhão, que as comunidades podem viver eternamente. No espírito da concentração, no espírito do salve-se quem puder, no espírito daqui que é meu, daqui que é meu. Neste espírito não tem vida eterna, só alguns vivem. Todos os outros perecem, todos os outros morrem. Este é o sentido mais original da mensagem de Cristo, esse é o sentido mais original do cristianismo. É a partilha, é a doação, é a integração, é a vida em comunidade que gera vida eterna, que gera vida em abundância, que leva a vida para sempre. Isto é o reino. Quando Jesus passa a sua jornada inteira de 3 anos dizendo reino do céu, reino do céu, reino do céu, apontando para um tempo, lugar novo, que ele chama de reino do céu ou reino de Deus, é para lá que ele está apontando, é para este tempo, lugar de partilha, tempo, lugar em que o pão é para todos, não para alguns. A gente está tendo a oportunidade de assistir aqui no Brasil, e está sendo extremamente doloroso para nós, está sendo realmente muito doloroso para nós, mas ao mesmo tempo muito instrutivo. Deixa eu pegar aqui para a gente olhar. Tá? Muito instrutivo o tempo em que gente que se afirma como cristã defende a concentração, defende a mão fechada, defende o ódio, defende a exclusão, defende que é para alguns. A gente tem um sujeito na presidência da República, que é o Jair Bolsonaro, que se diz cristão, né, que fala, enche a boca para falar de Deus o tempo inteiro, que repete um versículo da Bíblia. Eu tenho certeza que ele só conhece esse versículo da Bíblia. O Bolsonaro não conhece nenhum outro versículo. Por sinal, tomado do Evangelho de João, não entendeu nada. Ele pega aqui, ó, ele fala lá, porque João 8,32, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará o tempo todo, né? Ele só cita esse versículo, ele não sabe nenhum outro versículo, gente. É uma caricatura de cristianismo, isso, né? É uma deturpação, é um negócio, ridículo. É mais trágico ao mesmo tempo, né? Porque isso está trazendo um mal enorme ao país. Então, completamente descontextualizado, né? Completamente fora da ideia, até da citação, né? Se ele volta para o 31, diz assim: disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando é feita essa citação pelo Bolsonaro, que ele cita só o versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é porque ele muito provavelmente desconhece, mas é uma versão deturpada da citação, do dito inteiro de Jesus. Porque a primeira parte do dito, não existe essa segunda parte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, sem a primeira parte, que é: se permanecerdes na minha palavra, na minha mensagem, no meu ensinamento, sereis verdadeiramente meus discípulos. E qual é o ensinamento de Jesus? O ensinamento de Jesus é partilha, pão, comunidade, mão aberta, doação. É o oposto da mensagem deste homem, Jair Bolsonaro, do bolsonarismo, do fundamentalismo religioso, de todos aqueles que se apresentam como cristãos, cristãs e adoradores de Deus. Na verdade, são adoradores do dinheiro. Querem saber de grana,
não querem saber. É isso, né? O Bolsonaro é capaz de fazer uma mensagem para o 1º de maio e não citar os trabalhadores. Ele é capaz de falar do desemprego, né, que massacra hoje 13 milhões de pessoas no Brasil, e dizer, e não fala dos trabalhadores, ele fala, o emprego é muito caro no Brasil, a mão de obra é muito cara no Brasil. Essa é a mensagem dele para os empregos, né? Só olha para a riqueza, só olha para a concentração, só olha para dar cá o meu pedaço, e o meu pedaço é tudo, para vocês não tem nada. Então, o cristianismo só existe como mensagem de partilha, de autodoação, de doação e de encontro. Fora disto, é uma empulhação, é uma deturpação. Bom, vamos rapidamente, olha, hoje eu me atrasei, porque deu uma falha aqui, sei lá, fiz alguma bobagem e eu tinha começado a gravação e tive que recomeçar. Mas de qualquer maneira, vou até atrasar provavelmente para colar. Eu vou atrasar, o programa vai entrar no ar um pouquinho mais tarde hoje, no Paz e Bem, não às 6 da manhã. Mas, olha, estamos sendo, por outro lado, premiados e premiadas com esse nascer do sol. Tá vendo? Partilhado. É um pão descido do céu, partilhado, o nascer do sol todo dia, para todo mundo, para todos nós. Não é só para alguns. Mas até o sol, eles querem aprisionar para eles só. Então, com a beleza desse pão descido do céu, desse sol descido do céu, desse dia que está nascendo para nós, vamos silenciar, meditar. Espinha ereta, como sempre. Coração tranquilo, como sempre. Respiração profunda, como sempre. Mantra, como sempre. O nome, qualquer palavra. Algo que possa ser um amigo, uma amiga sua, esse mantra silencioso, você só repete cerebralmente, para evitar que os pensamentos ocupem o espaço deste momento de esvaziamento, de vazio. Vamos lá? Fechei meus olhos, feche os seus. Ok. Vamos lá? Vamos lá, que o dia está chamando, o trabalho está chamando todo mundo, né? O estudo, as atividades de cada uma. Muito bom a gente estar junto e junto. Com este verdadeiro pão descido do céu, o sol, que chega para nós todos os dias, que a gente possa receber essa mensagem, então. Que o centro da caminhada de espiritualidade é partilha. Pão partilhado. Paz e bem, gente.